Podem se assentar, irmãos, fique à vontade. Meus irmãos, eu queria agradecer a minha oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, em segundo lugar, minha esposa, que sempre tem me apoiado nesse meu ministério. Eu gostaria de agradecer aí os membros, a sonoplastia, eu estou me ouvindo muito bem aqui em cima. Gostaria de agradecer a liderança por essa oportunidade. E eu aqui, pensando nessa oportunidade, eu parei para refletir. Falei assim, eu sempre falei assim, costumava falar assim para o pastor, que eu não sou um cara do altar. Porque da onde eu vim era um lugar muito disputado e eu nunca fui de brigar com ninguém. Sempre foi um rapaz de ficar na minha. E eu me converti através do discipulado, né? Então foi através do ensino que eu tive essa chave virada, né? Então eu sempre gostei da área do ensino. Eu gostaria que os irmãos tivessem paciência comigo, que eu vou falar que nem a pastora Lídia, eu falo manso. Então aqueles dorminhocos de plantão, seja resistente hoje, né? Então, durante esse período de conversão, acho que são 11 anos, né? Acredito que o pastor Renato tem 20, eu tenho metade. São 11 anos acompanhando ele. E desses 11 anos, acho que hoje é a primeira vez que eu estou aqui e o pastor Renato está sentado. E isso me mexe muito comigo, porque foi marcante isso para mim, que eu tive, depois de 11 anos, essa oportunidade de estar aqui colaborando com os irmãos. Minha inspiração nesse sermão, a gente vai lendo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai se identificando com alguns personagens, né? Que tem que se pareça mais com o seu temperamento, né? E eu vejo o pastor Renato comentando muito sobre Davi. Acho que ele sente muito o que Davi sente, porque é sanguíneo, né? Sanguíneo tem essa afinidade e tal. E aí eu olhando os coléricos, e os coléricos sempre gostam de João, Paulo. E hoje eu vou falar sobre Paulo, que vai ter o início aqui da sua carreira. Ele vai nascer lá para o ano 1 depois de Cristo. E eu gostaria que os irmãos da mídia me ajudassem aqui, que eu vou falar muitos textos. E para ser mais... Sabe aquele... Isso. Saulo, né, que é o nome dele hebreu, ele vem de Saul, que significa pedido ou rogado. E Saulo, ele vai nascer em Filipenses 3:5, vai dizer. Filipenses 3:5, que vai ser o início da história de Paulo. Vai dizer: circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Em Atos 22:3, ele vai ser cidadão romano por nascimento. Em 66, ali antes de Cristo, Pompeu ele vai dar o título de cidadão romano a todos ali da região onde Paulo nasceu, por ter ajudado Roma a expulsar os piratas da região. Então, Paulo ele vai nascer com esse direito de cidadania romana. E aí, Paulo ele é enviado para Jerusalém.
que morava sua irmã. Ele é levado por seus pais para ser um grande rabino, um fariseu, como está no texto. Em Gálatas 1,14, vai mostrar que ele se destacou. Gálatas 1,14. Ele vai se destacar na escola. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E uma coisa que vai marcar durante essa caminhada de Paulo é a morte de Estevão, que foi muito importante. Como Paulo ele vai ser fariseu, ele está tão conectado ali ao judaísmo que ele vai ser membro do Sinédrio. E aí eles cercam Estevão e decidem sentenciá-lo ao apedrejamento. E Paulo estava também naquele meio e ele olha Estevão sendo morto, apedrejado, e Estevão olha para o céu, vê o céu se rasgando e ele vai falar assim, perdoa aqueles que estão me apedrejando, e Paulo vai ficar com aquilo na cabeça, ele vai dizer assim, não está no texto, mas eu imagino que ele estava pensando que esses cristãos estão dispostos a morrer pelo aquilo que ele acredita. Dito isso, eu estou disposto a matar eles por conta disso. Isso vai ser um ato que é inusitado, porque judeus eles não tinham permissão para matar. Eles não tinham permissão para matar. O ato de matar só pertencia a Roma, a não ser que seu crime seja religioso, que aí era dado para os judeus. E a forma que Paulo matava os cristãos era uma forma ilegal, ele fazia uma milícia. Roma também usava os moradores ali da Cilícia, onde Paulo nasceu, para milicianos. Então, provavelmente, Paulo herdou isso da sua cidade. Então, Paulo ele começa a matar os cristãos. Em Atos 9:1, vai dizer que ele era uma fera selvagem. Atos 8:3, vai dizer que ele assolava a igreja. Gálatas 1:13, vai dizer que ele devastava a igreja. Ele, em Atos 9:21, ele exterminava os discípulos. Atos 22:4, vai dizer que ele perseguiu até a morte. Atos 26:10, ele dava o voto enquanto matava. Atos 26:11, por todas as sinagogas ele perseguia. Em Atos 26:14, vai falar que ele era um touro bravo. Só que Paulo ele assolava a igreja e do outro lado a igreja crescia. Há um crescimento da igreja e há um cara, um homem, que ele é domador de touro bravo. Ele é o único que pode chegar a entrar nos corações, é o único que pode mudar, fazer você mudar. E Paulo, ele chega em Damasco, ele vai para Damasco, porque Damasco é um local onde os cristãos eles pretendiam ir para o Oriente. Então Paulo, estrategicamente, ele vai para Damasco. Ele vai para Damasco para encerrar os cristãos ali, para impedir os cristãos de chegarem no Oriente. E ele se encontra com Jesus. Jesus aparece para ele de uma forma brilhante e ele cai arrebatado e fica cego. Então, Deus vai falar com Ananias, vai falar para ele curar Paulo. E Paulo é curado e é batizado. E aí Paulo, ele tem a sua conversão, a virada de chave.
virada de chave da vida dele. Ele vai começar a pregar em Damasco mesmo. Atos 9, 20. Vai dizer assim: e logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Só que em Atos 9, 22, vai dizer: Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Existe alguma diferença do texto de Atos 20 para o 22? Do 20, Paulo está mostrando que ele era o Filho de Deus. Do 22, Paulo está dizendo que ele era o Cristo. E de onde se dá isso? Para você provar que ele era o Cristo, significa que você teve um estudo aprofundado daquilo. Então, Paulo vai dizer isso em Gálatas 1,14, que vai dizer: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Gálatas 1:18. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Na Arábia, ele vai passar 3 anos na Arábia. E esses 3 anos não mostram o que ele faz lá. Ele vai dizer isso um pouco mais para frente, que não sei se no corpo ou fora do corpo, ele vai falar com Jesus. E Jesus vai ensinar a Paulo 3 anos. Então há uma diferença entre Atos 9:20 e 9:22, que são esses 3 anos que Paulo passa na Arábia. Saindo de Damasco, Paulo ele vai para Jerusalém e é perseguido. Claro, o povo estava sendo morto por Paulo. Eles não acreditavam na real conversão dele. Então o povo ficou com medo e estranhava aquela atitude. Falou: será mesmo que Paulo está convertido? Então, Barnabé, ele vê Paulo um potencial. Ele olha para Paulo e fala assim: vejo potencial nele e acredito na conversão dele. Então pega Paulo e vai levar e apresentar aos discípulos em Jerusalém. Quando Paulo vai para Jerusalém, provavelmente ele estava com o pensamento que agora ele vai ser um grande líder da igreja, ele vai ser um grande um doutor ali para o povo da igreja, porque afinal ele era um fariseu. E quem melhor que ele para liderar a igreja? Só que chegando em Jerusalém, isso não acontece, eles mandam ele embora. Fala assim: Paulo, você está confundindo a igreja aqui, é melhor você ir embora. Então a igreja deu de portas para ele. Falou: como assim? Eu sou mais qualificado para estar lá. Os discípulos são iletrados. Eu sou o cara. Eu sou a pessoa certa para estar lá. Só que a igreja deu de porta para a cara de Paulo. E ele não foi embora. Daí o próprio Deus vai falar com ele. Em Atos 22, 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim. 18. E vi aquele que me dizia: dar-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. Então, a igreja pediu para Paulo ir embora. O próprio Deus pediu para Paulo ir embora. E Paulo foi? Não. A igreja teve que mandar ele embora. A força. Isso está registrado em Atos 20, 30. Atos 20, 30. E que dentre vós mesmos se levantaram homens que farão coisas perversas, praticam
Pode ser. Deixa eu ver se é esse mesmo. É o 9, é o 9. 9:30. Atos 9:30. Isso. Sabendo, porém, os irmãos e o acompanharam até Cesaré e o enviaram para Tarsus. Então a própria igreja levou Paulo embora. E ele vai para Tarsus e fica 14 anos. E nesse tempo que ele fica 14 anos, Atos 9:31. Atos 9:31 vai dizer que a igreja cresce em paz. Ele já não usava o nome Saulo, ele começou a usar Paulo. Lembra que eu falei que Saulo vem de Saul, ou seja, o pedido? Agora ele vai utilizar Paulo, um nome romano, que significa pequeno. Ele como decide se diminuir. Ele já não é mais o cara, agora ele é o pequeno. E Barnabé vai se lembrar de Paulo, Atos 11:25. E eles começam uma pregação e destinam para o evangelismo. E aí e Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo e achando o conduziu para Antioquia. Então eles vão para Antioquia, onde era um lugar alagado e tinha muito incidente de malária. Só que Barnabé também chama o seu primo, Marcos. Só que Marcos o abandona a eles. Provavelmente aquela região, por ser alagada e ter muitos índices de malária, Marcos ele fala assim, não, vou ficar doente, vou embora. E isso aconteceu com Paulo. Não tem como dizer que Paulo pegou malária ou pegou alguma... Mas ele chegou em Gálatas doente. Isso está registrado em Gálatas 4:13. Que Paulo vai para a Galácia e chega doente. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Então, ele pode ter pegado alguma doença dessa região. Por isso que Marcos saiu fora. Então, eles vão para Icônio, para Derbe e Listra, onde ele foi apedrejado e dado como morto naquela cidade. Só que Paulo, ele levanta e fala assim, arreda as roupas assim e vamos para a próxima. E eles retornam da sua primeira viagem missionária. E aí, ele retorna e começa a pregar para a igreja todos os benefícios que Deus tinha feito em toda a região que eles passaram. E em Atos 15, vai falar da crise do primeiro concílio, que tinha alguns irmãos em Israel, em Jerusalém, que falavam assim, vocês precisam se circuncidar para você ser salvo. Mas Paulo falou assim, mas eu anunciei o evangelho, vi grandes maravilhas lá. E no Atos 15:29, eles vão decidir. Então, Paulo, faz o seguinte, você vai mandar uma carta para eles, mas que eles guardem dessas coisas. Atos 15:29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardares, bem vos vá. E aí eles têm esse concílio, e aí eles decidem mandar Barnabé e Paulo para Antioquia, para a cidade onde onde eles haviam pregado. Só que no 36, versos 36, Atos 15:36, Barnabé quer levar Marcos, o primo, lembram? Que eles tinham abandonado? Então, só que Paulo não vai querer ficar com Marcos. Atos 15:36. Porque eles haviam o abandonado. Isso.
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornamos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que havia anunciado a palavra do Senhor, para ver como estão. E aí no 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Então Paulo ele não queria mais andar com Marcos. Então ele vai pegar Silas e vai levar a carta. E aí eles vão para a Ásia. Da Ásia eles vão para Derbe, Listra. E Deus vai mandar eles para Macedônia. E lá na Macedônia acontece muitas coisas, onde ele vai expulsar a endemoniada, que dava lucro à cidade, que é aquela que falava: esses são homens de Deus. E Paulo, olhando aquilo lá, falou assim: não, essa mulher é a adivinha da cidade. Aí começou lá e expulsou o demônio dela. Só que expulsou o demônio, a mulher ficou liberta, e aí parou de dar lucro para as pessoas, para os comerciantes da cidade. Então eles foram açoitados em praça pública e presos. E aí eles estão presos, acorrentados, e aí tem aquela música: Paulo, nós estamos presos. Paulo, está tudo doendo. Silas, eu também estou com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador. Louva demais. E aí, nessa situação, as correntes caíram, os presos começam a sair, e o carcereiro lá olha assim e fala assim: ixi, agora os presos vão embora, a Roma vai me matar, antes que eles me matem, eu vou me matar. Aí Paulo não, Paulo anuncia, apresenta Cristo a ele, e ele vai ser uma grande potência naquela cidade. E aí eles deixam tudo certos em Filipos e vão para Tessalônica, capital da Macedônia. Depois eles vão para Bereia e são expulsos, vão para Atenas. De lá vão para Corinto, onde implantam a igreja e ficam 18 meses. Aqui em Corinto ele fica 18 meses, ele já tinha mandado sua carta aos Gálatas 2:20, vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Ele vai mandar uma carta para Tessalônica, 1 Tessalonicenses 1:3, lembrando, sem cessar, da obra da fé, do trabalho do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mandar também sua segunda carta para Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Depois disso, eles vão para Éfeso, a terceira viagem missionária. Passa 3 anos em Éfeso. Ele implanta uma igreja em cada província: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Manda uma carta aos coríntios, da onde eles tinham passado 18 meses. Pois há divisões entre a igreja de Corinto. 1 Coríntios 1:12 vai dizer que uns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefa, outros de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então há divisão entre a igreja. E Paulo vai instruí-lo. No versos 1 Coríntios 3:5, vai dizer: pois quem é Apolo e quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um,
Então, aqui, ministros é servo. E servo no grego tem 3 formas de você falar servo no grego. Um deles é diáconos, outro é doulos e outro opereta. E o que está escrito aí no texto é opereta. Pode deixar o texto, pode deixar no texto. O que está no texto é opereta. Quem assistiu o filme Ben-Hur vai bem saber disso, que o opereta é aquele servo que já está decretado para ele a morte. Então, ele vai ficar no fundo do navio, remando, remando, remando. E ele vai falar, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão uns operetas, uns servos, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. E aí, Coríntio, nessa cidade de Coríntio, era tão depravada que a palavra corintianizar era considerada um palavrão, como uma depravação. E é por isso que eu não sou corintiano. Também na igreja, também nessa igreja, ele resolve essas questões e vai mandar uma segunda carta aos coríntios. Em 2 Coríntios 11, do 16. Porque tinha muitos falsos profetas lá e eles começam a querer tomar o lugar de Paulo. E Paulo vai dizer, outra vez vos digo que ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Verso 17. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por uma loucura, nessa confiança de gloriar-me. 18. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriei. 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. 22. São hebreus eles? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisão, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoitos, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos em rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu também não me abrase? Se convém me gloriar, gloriarei-me no que diz respeito às minhas fraquezas. Então, Paulo, ele vai instruir, fala assim, ó, esses caras, eles não têm moral para falar. Então, ele vai mandar também uma carta aos romanos. Em Romanos 8:35, vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados, como ovelhas, para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. E aí Paulo, ele vai ficar em Éfeso.
Ele está em Éfeso? Está em Éfeso. E vai ficar em Éfeso. E aqui eu preciso dar um panorama para vocês sobre os imperadores, para vocês se sitiar um pouco. Porque tem um imperador, César Augusto, que ele vai liderar Roma de 29 a.C. a 14 depois de Cristo, que é mais ou menos ali onde onde Jesus nasce, né? Aí tem Tibério César, de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo, que é esse que vai estar no momento ali da morte de Jesus. Vai ter Calígula, 37 depois de Cristo, 41 a depois de Cristo. Vai ter Cláudio, de 41 a 54. E esse imperador Cláudio, que eu vou falar agora, e depois dele vai ter Nero. Nesse período do imperador Cláudio, vai ter uma grande fome, e Paulo resolve mandar uma oferta aos pobres da Judéia, em Jerusalém. Isso está registrado em Atos 18, 2. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que tinha vindo da Itália, e Priscila Áquila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Aqui é o período de Cláudio. E aí ele vai mandar essa oferta. Só que Paulo sabia-se que em Jerusalém ali, eles já queriam pegar ele uma vez. Só que dessa vez o povo alerta: Paulo, não vai para Jerusalém, que eles vão pegar você, eles vão te prender. Mas Paulo, em Atos 20, 22, vai dizer: e eis que agora eu estou indo para Jerusalém, ligado no Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Então Paulo já sabia que ele seria pego em Jerusalém. E no 24 vai dizer: mas nenhuma dessas coisas me convém me comover, nem valorizo a minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria o percurso e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do evangelho da graça de Deus. Então Paulo ele já vai para Jerusalém com o intuito, com um destino, que ele vai ser preso lá. Ele chega em Jerusalém e é preso. Só que os judeus querem julgar Paulo no Sinédrio. Só que Paulo fala assim: vocês querem me chicotear, mas eu sou um cidadão romano. E aí ele vai para o quartel-general de Roma, em Israel. E fica 2 anos preso sob o domínio do imperador Félix. Só que aí, nesse período de 2 anos, vai se passar. Só que Félix não vai ser mais o imperador. Quem vai ser o imperador vai ser o Festo agora. Só que aí os judeus, aproveitando que Paulo está na prisão, falam assim: ó, manda ele para cá, porque o crime dele é religioso. Manda eles para a gente. Só que Paulo vai falar para Festo: eu quero ser julgado para César. Festo falou assim: você quer ir para César? Então para César você vai. E Paulo vai para o seu caminho a Roma, para ser julgado em Roma. E aí ele é naufragado, o barco dele é naufragado nesse caminho, ele fica na ilha de Malta. E aqui eu não vou repregar o que o Mário já pregou, né? Então, aqueles que têm curiosidade de saber o que aconteceu aqui, só rever a live lá do meu amigo Marinho. E ele fez muitos milagres nessa ilha. Depois de 6 meses do inverno, eles vão para Roma e fica 2 anos preso. E aí toda a guarda pretoriana vai ser evangelizada por Paulo. 3 soldados por dia vai ficar por Paulo. Com Paulo durante 2 anos. Isso está registrado em Filipenses 1:12.
Só que Paulo preso, Filipenses 1:12. Paulo preso lá, enquanto ele está preso, a igreja cresce. Enquanto Paulo ele está na prisão, ele vai escrever algumas cartas. Ele vai dizer ali, ó, eu quero que os irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. O 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas, aguarda isso. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. Ou seja, essa guarda pretoriana era a elite de Roma. Então, Paulo ficava preso com um soldado e Paulo vai ficar quieto? Não, vai pregar para o soldado. Então, ele ficou 2 anos, 3 soldados por dia, pregando por toda a guarda pretoriana. E ele preso, ele trabalhava para a igreja, ele vai enviar uma carta para Éfeso. Efésios 6:11 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Ele vai mandar uma carta ao Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, de sobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele vai enviar uma carta para Colossenses 1:23. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E ele vai mandar uma carta para Filemon. E essa carta ao Filemon, Filemon tem um servo, e Paulo vai mandar, ele conhece esse servo na cadeia, e aí ele vai mandar esse servo de volta para Filemon e fala assim para ele receber como amigo. E orou Paulo para sair dessa prisão. Provavelmente ele saiu, e provavelmente ele fez essa 4ª viagem missionária. Não está escrito nas escrituras, mas ele deixa Tito em Creta, que foi a ilha que eu fui. Timóteo em Éfeso. E muito provável que foi para a Espanha. Manda a sua carta, 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fosse achado. Ele vai mandar uma carta também para Tito. Tito 1:9 vai dizer: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, que seja poderosa, tanto no exortar, na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí, Paulo, provavelmente livre, ampliando o seu ministério, a igreja crescendo, acontece uma tragédia. A cidade de Roma é incendiada por 7 dias e 6 noites. Nero, que agora é o imperador, assiste o incêndio da sua sacada e se maravilha com aquela cidade pegando fogo. 4 bairros não foram incendiados, composto por sua maioria judeus e cristãos. Nero viu a oportunidade de colocar a culpa do incêndio nos cristãos. Foram crucificados.
e queimados em tochas para iluminar a cidade, quando faltava madeira. Paulo é o grande líder do Ocidente e é perseguido e encontrado, e é jogado numa masmorra, que as pessoas saíam de lá leprosa ou para o martírio. De lá, ele vai enviar a sua última carta, 2 Timóteo. E essa é a carta que eu quero falar com os irmãos. Paulo, depois de toda essa história, ele vai se encontrar agora preso numa masmorra, gelada, úmida. Ele vai ter a sua primeira audiência, que é dada a todo cidadão romano. Só que na audiência, como era permitido a todo cidadão romano, todos abandonaram ele. O povo, com vergonha de não sofrer as mesmas consequências, o abandonou. Pois foi preso como um malfeitor. Até mesmo Timóteo teve vergonha dele. Ninguém compareceu para o julgar a seu favor. E aqui tem alguns personagens dessa carta que eu vou ler para você. Onesíforo, provavelmente morto ou estava em alguma missão, amigo fiel, sempre animando Paulo na sua prisão. Demas era um cooperador, citados em algumas cartas. Tinha um grande carinho com Demas. Lucas, médico amado, também é aquele que escreve Atos e o Evangelho de Lucas. Marcos, o que o abandonou antes, ele é também aquele que escreve o Evangelho de Marcos. Alexandre, esses são os personagens que estão no texto, tá? Alexandre, provavelmente o mesmo de 1 Timóteo 1:20, onde ele o entregou a Satanás. E Paulo vai estar nessa situação, escrevendo essa carta. Ele vai passar alguns dramas, o drama da solidão, o drama do abandono, da traição, das privações e da ingratidão. E é essa carta que eu vou ler para os irmãos. Gostaria que os irmãos acompanhassem e tentem imaginar Paulo escrevendo em uma pequena pedra essa carta que ele vai mandar para o Timóteo. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graças e misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo, desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em vós, na sua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. E que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe vida e imortalidade e luz por meio do Evangelho, para que eu fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que Ele é poderoso para aguardar, que tenho confiado nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim, na fé e no amor
que é em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo, que habita em nós. Sabe isso, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre as quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou das minhas prisões. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou em mim em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, portanto, meu filho, seja forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim em muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que escolheu para ser soldado. E se um homem, também lutado pelo domínio, não é coroado se não luta legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, que é a semente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro dificuldades, como um malfeitor, e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Esta é a palavra fiel, que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também os negará. Se não cremos, ainda assim Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras que para nada tenham proveito, senão para a perversão dos ouvintes. Procura-se apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de se vergonhar, íntegro, repartidor da palavra, da verdade, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá, como faz a gangrena, e entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passado, e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor concede os que são seus, conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Portanto, se alguém se purifica dessas coisas, se purificará vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e a justiça e a fé, a caridade e a paz, com os que invocam o Senhor, com um coração puro. E evita as questões tolas e sem instruções, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, pacientes, instruído com mansidão, os que se opõem à verdade, para aqueles que se opõem a ver-se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. E voltem a si, livres do laço do diabo, que os mantém cativos e submersos à sua vontade. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos,
desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a paciência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativa mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprende e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jabres resistiram à palavra de Moisés, assim estes resistem à verdade, sendo homens de mente corruptas, répros quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tem um conhecimento pleno, a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece nessas coisas que aprendestes e que fores assegurados. Sabe de quem o tens aprendido, e que dessas crianças sabes as santas criaturas, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é dada para a inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a sua boa obra. Conjuro que, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e seu reino, que pregues a palavra em instante e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, vigiai, todas as coisas, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto a sofrer, a ser oferecido, o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua aparição. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. Etíquico enviei para Éfeso. A capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe compense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito à nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Oro a Deus que isso lhe
não seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios, e ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e me preservará para o reino celestial, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Seja Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Saúda a Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura-te vir antes do inverno. Saúda-te Ebulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Que a graça do Senhor seja convosco. Amém. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Eu não sei os irmãos, mas lendo Paulo e imaginando ele escrevendo essa carta, depois de tudo que ele passou, depois de perseguições, depois de ter passado prisões, ele viu no final da vida dele. Eu não sei se Timóteo chegou a ver ele, trouxe a capa e a tudo. Não sei se deu esse tempo, né? Mas acho que nos últimos instantes, ele seguindo no corredor da morte, ele deve ter olhado e se lembrado de Estevão. Aquele que foi apedrejado. Ele olhando aquela pessoa que estava disposto a entregar a sua vida para o Evangelho. Eu sei, eu já disse no começo, eu não sou um pregador, mas eu creio que eu trouxe textos para os irmãos, porque não sou eu que vou te convencer, não sou eu que vou fazer alguma coisa com o seu coração. É a palavra de Deus. Se você não se contentou com a palavra, de mim não vai sair nada. Paulo naquele corredor, ele vai... Vamos chamar ele, prisioneiro Paulo. Prisioneiro Paulo. E ele vai sair. E aí ele vai olhar, ele vai entender o que Estevão estava passando, que o céu tinha abrido para Estevão, e ele vai ser apedrejado. Ele vai se lembrar dos cristãos que ele havia encerrado, dos cristãos que ele matou. E aí ele se vê no mesmo lugar. E aí eles vão dizer: Paulo, você tem as suas últimas palavras? E ele vai dizer: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Esse é o apóstolo que eu apresento para vocês, que vocês usem de inspiração, pois se você acha que a gente está brincando aqui de ser cristão, a gente não está. A gente está aqui para entregar nossas vidas para Cristo. E sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus.